Nos próximos capítulos da novela Amor Perfeito, Júlio seguirá uma nova pista para tentar provar que a Gilda é a culpada pelo que aconteceu com Leonel. O advogado chegará na casa de Hermínia, a enfermeira que cuidou de Leonel nos seus últimos momentos de vida. Ao ser questionada sobre Leonel, Hermínia tentará disfarçar, mas Júlio perceberá que ela está mentindo e que esconde um grande segredo. Júlio descobrirá que Leonel está vivo, muito debilitado e usando algo no rosto por causa do olho atingido. No dia do julgamento, o advogado de Gilda conseguirá anular todas as provas de Júlio, sem imaginar que o rapaz tem uma carta na manga. De repente, Júlio grita: "Que entre a minha testemunha secreta!" Hermínia entrará no julgamento carregando Leonel, para o desespero de Gilda. Esse será o começo do fim para Gilda. Clique no botão de gostei para apoiar o canal e escreva sua cidade nos comentários. Tudo pode acontecer quando Júlio afirma para Maré que ele conseguiu uma nova pista para conseguir provar que Gilda foi a culpada pelo que aconteceu com Leonel. Em choque, Maré pergunta: "Pista? Que pista?" Júlio responde: "Eu consegui o endereço de uma enfermeira que cuidou do seu pai. O nome dela é Hermínia, e eu tenho fé que ela pode nos dar respostas." Surpresa! Maré questiona: "Mas o que você acha que ela pode falar?" Júlio responde: "Pelo laudo do Leonel, ele não chegou desacordado no hospital. Eu tenho sérias desconfianças que ele pode ter revelado para Hermínia quem que deu aquele tiro nele." Os olhos de Maré começam a brilhar e ela diz: "Meu Deus, como a gente não pensou nisso antes? É claro, o meu pai com certeza deve ter revelado alguma coisa." Júlio retruca: "Mas temos que ser pacientes, porque se ela realmente sabe de alguma coisa e não revelou até agora, é porque ela pode ter sido ameaçada pela Gilda." Maré revira os olhos e comenta: "Claro, mas se você disser que pode colocar essa vigarista atrás das grades por causa do depoimento dela, eu tenho certeza que ela não vai negar." Júlio diz: "Vamos ter fé. Amanhã mesmo eu vou atrás dela, saber em que terreno que estou pisando e saber se eu posso confiar nela." No dia seguinte, Júlio vai para Belo Horizonte e chega ao endereço da enfermeira. Quando a mulher atende, ela pergunta: "Quem é você?" Júlio retruca: "Você é a dona Hermínia?" Ela sente e Júlio questiona: "Será que eu posso entrar? Eu preciso ter uma conversa com você." Momentos depois, Hermínia serve um café e pergunta: "E então, o que você gostaria de falar comigo?" Respirando fundo, Júlio responde: "Eu sou um advogado e atuo em Águas de São Jacinto." Hermínia arregala os olhos e Júlio continua: "E eu sei que a senhora já trabalhou em um hospital lá, e eu gostaria de fazer umas perguntas sobre um dos pacientes que a senhora cuidou." Engolindo a seco, Hermínia questiona: "Paciente? E que paciente é esse?" Júlio responde: "Leonel Rubião." Hermínia começa a ficar desconfortável e desvia o olhar. Percebendo a movimentação dela, Júlio pergunta: "Você se lembra dele?" Trêmula, Hermínia responde: "Eu me recordo sim. Ele era dono do grande Hotel Budapeste." Júlio comenta: "Ele mesmo. Como foi os últimos momentos dele? Antes de partir, ele recuperou a memória? Ele disse alguma coisa sobre quem deixou ele daquele jeito?" Hermínia encara o advogado e não consegue dizer nada. Preocupado, Júlio pergunta: "A senhora está bem? Aconteceu alguma coisa?"
Se tremendo dos pés à cabeça, Hermínia responde. Não, ele não disse nada. Desconfiado, Júlio questiona. A senhora tem certeza disso? Nervosa, Hermínia responde. Eu tenho. Agora, por favor, vá embora. Eu não estou me sentindo muito bem. Preciso ficar sozinha. Percebendo que não vai conseguir as respostas que precisa, Júlio fala. Tudo bem, eu vou. Mas eu vou deixar o meu cartão com a senhora. Se lembrar de alguma coisa, por favor, me ligue. Depois que Júlio vai embora, Hermínia tranca a porta e fecha todas as cortinas da casa. Ela entra em seu quarto e encontra um homem com uma máscara cobrindo a metade do rosto. Calado, apenas reagindo com o olhar. Em prantos, ela se aproxima do homem e diz: Leonel, eles quase te descobriram. Leonel a encara e derrama uma lágrima. Comovida, Hermínia continua. Fique tranquilo. Ninguém vai lhe fazer mal, viu? Eu não vou deixar. Momentos depois, Tadeu entra no quarto e pergunta: Quem é que estava aí, tia? Hermínia responde: Um advogado. Ele queria saber notícias sobre o Leonel. Surpreso, Tadeu questiona. Como que ele descobriu nosso endereço? Hermínia dá de ombros e Tadeu continua. Você tem que pedir para lá no hospital terem mais cuidado, viu? Eles não podem dar um endereço para qualquer um. Desse jeito, a gente vai ter que se mudar daqui de Belzonte. Hermínia garante. Eu faço de tudo pelo Leonel. Tadeu retruca. Ô tia, já cansei de lhe falar. Isso que a senhora tá fazendo não tá certo. Furiosa, Hermínia pergunta: O que é que não tá certo? Aqui, eu prometi para ele que ia cuidar dele. E eu vou cumprir a minha promessa. E você não se atreva a tirar ele de mim. Respirando fundo, Tadeu fala: Eu te ajudei a forjar o atestado de óbito dele. Mas eu não estou disposto a arcar com as consequências disso. Tia, você tem que fazer alguma coisa. Hermínia retruca. Eu já te falei que o Leonel está correndo riscos. A mulher dele tentou acabar com ele. E agora que ele está frágil, se nem conseguir falar, ela pode acabar com ele num piscar de olhos. Eu vou cuidar dele até ele mesmo conseguir se defender. Até lá, ele vai ficar aqui, escondido. Tadeu respira fundo e não consegue encontrar palavras para continuar argumentando. Mais tarde, Júlio volta e se encontra com Maré, que pergunta: E então, como foi lá na casa da enfermeira? Júlio responde: Ela me garantiu que o Leonel não disse nada. Mas eu não acredito nisso. Confusa, Maré questiona. Por que não? Júlio responde: Ela estava muito nervosa. Não nervosa como alguém fica conversando com alguém que não conhece, mas como se estivesse escondendo alguma coisa, sabe? Surpresa, Maré diz: Então você tem que voltar lá. Você tem que tirar essa informação dela. Júlio retruca: Mas eu tenho que pensar em como vou fazer isso. Eu percebi que tinha outra pessoa lá na casa. Maré arregala os olhos e pergunta: Quem você acha que é? Júlio responde: Pelo que eu sei, ela vive com o sobrinho. Agora fica a questão. Ele tem alguma coisa a ver com isso tudo? O que a Hermínia está me escondendo? Isso pode conseguir a sua inocência. Maré garante: Você tem que ir atrás dessas respostas. Em 2 dias será o julgamento e eu não vou deixar a Gilda ganhar. Enquanto isso, Gilda marca uma reunião com Silvio em Albuquerque. Nervosa,
A vilã pergunta: a quantas anda o julgamento da Maria Elisa? O delegado responde: pelo que eu sei, o único trunfo que eles tinham, que é a Catarina, eles já não têm mais. Só que isso pode ser um problema, já que nos autos, ela afirma que viu a Maria saindo do hotel antes mesmo do Leonel ser atingido. Gilda retruca: isso é o de menos. Vamos conseguir provar que ela é uma viracopos e que não tinha a menor capacidade de distinguir o tempo. É fácil mostrar que ela pode ter se enganado e visto a Maria saindo do hotel depois que ouviu aquele barulho. Silvio comenta: ainda tem a esposa do Ronaldo. Gilda garante: ela já é carta fora do baralho. Confia em mim. Albuquerque diz: então, só resta o depoimento da Maria Elisa e dos outros. Gilda abre um sorriso e fala: então, a vitória já está garantida. Se prepare, Maria. Seus dias de liberdade estão contados. No dia seguinte, Júlio chega à capital mineira e chega na casa de Hermínia. Ele bate na porta, mas ela se abre vagarosamente. Júlio decide entrar sem ser comovido e percebe que Hermínia está conversando com alguém no quarto. Quando ele entra no cômodo, ele arregala os olhos e grita: Leonel? Hermínia leva o maior susto e pergunta: o que você está fazendo aqui? Desesperado, Júlio responde: você, o Leonel, ele está vivo, ele está vivo. O advogado começa a vibrar de felicidade, mas Hermínia se ajoelha aos pés dele e fala: por favor, você não pode falar isso para ninguém. Eu prometi que ia cuidar dele. Veja, ele está debilitado, está desmemoriado, nem fala, nem anda. Eu não posso deixar ele ser descoberto. A ajuda pode acabar com ele. Em choque, Júlio pergunta: você disse Gilda? Engolindo a seco, Hermínia retruca: se eu te contar, você promete não falar nada a ninguém? Júlio responde: eu não posso te prometer isso. Amanhã será o julgamento. A filha do Leonel pode ser presa por acharem que ele não está vivo e a Gilda ficará solta. Só você pode resolver essa situação. O que você me diz? Hermínia o encara e não responde nada. No outro dia, o julgamento se inicia e as testemunhas de acusação fazem o seu depoimento. Aflita, Maria comenta com Júlio: eu não acredito que o juiz está acreditando nessas mentiras absurdas. Olhando para os lados, Júlio fala: pois é. Nervosa, Maria pergunta: o que você está fazendo? Você está aero? Parece que está escondendo alguma coisa. Engolindo a seco, Júlio responde: eu não estou escondendo nada. Eu só estou preocupado. Maria pergunta: então por que fico olhando para a porta toda hora? Júlio responde: eu estou esperando alguém. Surpresa, Maria questiona: quem? Júlio responde: eu ainda não posso falar, mas eu garanto que tudo vai dar certo. O julgamento vai se aproximando do fim e Júlio começa a ficar cada vez mais apreensivo. O juiz comenta: eu e o júri iremos confabular a respeito do que foi dito e apresentado aqui. Em momentos, traremos o veredito. O juiz se levanta, mas de repente, a porta do tribunal se abre. Quando todos se viram para trás, levam o maior susto ao ver Hermínia entrando carregando uma cadeira de rodas. Júlio abre um sorriso de alívio e confusa, Gilda pergunta: quem é essa mulher? E quem é esse velho que ela está carregando? Ao reconhecer o homem, Maria dá um pulo
e grita. É meu pai! É o meu pai! Ele está vivo! Desesperada, Gilda pergunta. Leonel? Não, não pode ser. Emocionada, Maré corre até Leonel e se ajoelha na frente dele. Em prantos, ela fala. Eu não acredito que é você mesmo. Ai, eu estou tão aliviada. Meu pai está vivo. Em choque, o juiz pergunta. O que está acontecendo aqui? Nervosa, Gilda responde. Eles são atores. Está na cara que são atores. A Maria Elisa deu um fim no Leonel. Hermínia retruca. Isso é mentira. Quem deu o tiro no Leonel foi a Gilda. Furiosa, a vilã pergunta. E quem é você para fazer essas acusações contra mim? Hermínia responde. Eu sou a amante dele. Eu fui a enfermeira que cuidou dele quando chegou ao hospital. Ele me revelou quem atirou nele antes de perder a consciência. Eu decidi escondê-lo e forjar o atestado de óbito dele, por medo da Gilda terminar o que começou. Com os olhos marejados, Maré grita. Você fez muito bem. Se a Gilda soubesse que ele ainda estava vivo, teria acabado com ele. Eu nem me importo que fui para a cadeia por causa disso, mas eu mantive meu pai vivo. Desesperada, Gilda berra. Não, isso é um absurdo. Eu não vou permitir que uma enfermeira carregando um velho, que nem fala, acabar com tudo. Nesse momento, Leonel começa a se mexer e Maré grita. Esperem, eu acho que ele quer falar alguma coisa. Fraco, Leonel diz. Foi. A Gilda, minha filha, é inocente. Maré se enche de emoção e Hermínia garante. Foi a primeira vez que ele fala em anos. Gilda fica sem palavras e batendo o martelo, o juiz diz. Eu declaro Maria Elisa inocente. Gilda será condenada à pena máxima por tentativa de acabar com a vida de Leonel. Desesperada, Gilda tenta fugir, mas é algemada e levada presa. Maré entra em euforia, se ajoelha para agradecer a Deus por ter trazido seu pai de volta. Você gostou da volta do Leonel? Acha que ele deveria se recuperar e ficar como era antigamente? E quanto a Gilda, ela merece a prisão ou a liberdade? Coloque sua resposta nos comentários. Tá aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados depois da novela.